Os tupiniquins são um grupo indígena de família linguística tupi-guarani que pertence ao tronco tupi. No século XIV, habitavam a costa do Espírito Santo e o sul da Bahia. E hoje em dia eles falam apenas português, deixaram de lado a língua padrão deles. E outra característica é que cada família possui próprio terreno e cultivam coisas tradicionais deles, que é mandioca, feijão e milho. No século XVI, os tupiniquins ocupavam uma faixa de terra situada entre Camamu, na Bahia, e o rio São Mateus, alcançando a província do Espírito Santo. Esses índios também viviam na região do rio Piraqueçu, onde em 1556 foi fundada pelo jesuíta Afonso Braz a Almeida Nova. Os tupiniquins foram o grupo indígena com o qual se deparou a esquadra portuguesa de Pedro Álvares Cabral em 1500. Era uma população numerosa, cerca de 90 mil indivíduos. Habitavam a costa do Espírito Santo e o sul da Bahia. Atualmente vivem quase exclusivamente no município de Aracruz, no norte do Espírito Santo. Sua população atual soma em volta de 2.500 indivíduos em 3 terras indígenas distribuídas por uma área de 18 mil hectares. Eles moram em casas de alvenaria e só falam português. A geneticista Tabia Hanimeyer e sua equipe do Instituto de Biociências da USP confrontaram o material genético dos indígenas do Espírito Santo e verificaram que, em média, 51% do DNA dos tupiniquim é de origem nativa americana, 26% são de origem europeia e 23% de origem africana, o que é uma porcentagem alta comparada ao DNA de outros grupos indígenas. Eles resistiram bem à miscigenação. Então, os tupiniquim, eles tinham o tupi-guarani para se comunicar. E vindo do tupi-guarani, podemos observar que existem muitas palavras que nós usamos no nosso vocabulário. E a gente pode observar algumas palavras iguais, como por exemplo, canoa, capim, manauara, mandioca, maracá e oca. Todos eles representam exatamente a mesma coisa que nós usamos na nossa língua, que seria embarcação a remo, mato fino, residente descendente de Manaus, raiz, que é o alimento, um chocalho, que é o maracá, poucas pessoas conhecem, na verdade, e oca, que é a cabana. E dentre as palavras do Tupi-Guarani, podemos observar também lugares, que seria Iguaçu, que representa um rio grande. Então, o rio Iguaçu, eles chamavam ele assim porque ele era um rio grande. Aí tem Paraíba, que significa rio ruim, e tem Tijuca, que ele significa líquido, podre ou lama. E Tijuca seria Tijucas do Sul, que eu peguei como base. E temos algumas curiosidades, que por exemplo, o caboclo, ele é algo procedente do branco. O caboclo também está inserido na nossa língua. E seria, por exemplo, um mestiço entre índio e branco. Eles nas tribos chamam isso de caboclo. Aí existe carioca, que a curiosidade é que o significado da palavra significa casa do branco. Tem guará, que para ele significa mamífero. Então o lobo-guará seria um lobo mamífero. E tem um nome que eu encontrei que seria Iracema, que o significado pela linguagem dos índios seria lábios de mel.